Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Mateus, capítulo 13 e as cartas do Apocalipse. Aproveita, já dá o seu like, compartilha esse link com outros irmãos para que eles possam ser abençoados também. Amém? Desde o início dessa série de mensagens eu venho correlacionando as parábolas de Jesus que estão no livro de Mateus com as 7 cartas do Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre a parábola do fermento e a igreja de Tiatira. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 33, diz assim: Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa parábola do fermento, ela concorda com a parábola anterior, que era a da semente da mostarda. A semente de mostarda ela é pequenininha, mas depois que é plantada, ela cresce e se torna uma grande árvore. E isso fazendo menção ao crescimento do reino de Deus e da igreja do Senhor Jesus. Da mesma maneira, a parábola do fermento, ela fala de um crescimento grande, exponencial, mas de uma forma de dentro para fora. Uma mulher pega um fermento, coloca em 3 medidas de farinha e aquele fermento ele leveda toda a massa e ela cresce, cresce, cresce. Então, uma referência boa, benéfica do fermento nesse texto, falando do crescimento do cristianismo de uma maneira grandiosa. Agora, quando nós pegamos a carta da igreja de Tiatira, nós lemos que aquela igreja teve alguns problemas. Como é que nós relacionamos com essa parábola? Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Todos os textos bíblicos que falam de fermento na Bíblia, todos, com exceção deste, todos os textos falam do fermento de uma forma ruim. Por exemplo, quando uma pessoa ia oferecer uma oferta ao Senhor, e se essa oferta fosse um pão, o pão não poderia conter fermento, não poderia ser pão levedado, tinha que ser um pão asmo. Quando Israel saiu do Egito para atravessar o Mar Vermelho, eles fizeram ali a Páscoa do Senhor, comeram ervas amargas e comeram pães asmos, não podia ter fermento. E da mesma forma, em todos os textos bíblicos, quando fala de fermento, fala de uma forma ruim. Jesus ele fala assim para os seus discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Não se referia a um fermento de se colocar em pão, mas de uma doutrina contaminada que poderia contaminar o coração deles. Os fariseus eram conhecedores da lei do Senhor, estudiosos da lei do Senhor, mas eles tinham práticas contaminadas. E Jesus fala aos discípulos, toma cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, a única exceção é esse versículo 33 de Mateus 13, onde fala do fermento de uma forma boa, que esse fermento deu um grande crescimento ao reino de Deus. Porém, nós podemos tomar como base os outros textos que criticam o fermento para fazer uma outra interpretação, que não é errada, ela também teologicamente seria correta, e ela não descarta a primeira interpretação de que o fermento foi bom para dar crescimento à igreja. Agora, olhando a igreja de Tiatira, vamos até lá, no livro de Mateus capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 18, nós vamos perceber que esta igreja, ela teve grandes problemas. Foi uma igreja do período da história do cristianismo, do ano 600 até 1500, em torno de 1500. Foi o tempo da igreja papal, o tempo da igreja totalmente administrada pelo governo, e foi uma igreja de um tempo muito obscuro, porque havia briga interna, ser um sacerdote, ser um clérigo, era uma posição da alta sociedade. Reis escolhiam as pessoas que seriam do clero, o clero escolhia rei, papas brigavam entre si, já aconteceu de ter mais de um papa e eles brigavam entre si por poder. Então foi um período assim, bastante triste da igreja.
E eu quero que você compreenda. Verso 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. É uma referência a Jesus, né? Como o apóstolo João via Jesus. Verso 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então vamos dar uma paradinha aqui. Jesus começa falando bem daquela igreja, começa dizendo que era uma igreja que tinha valor, ela tinha amor, fé, serviço, perseverança e tinha muitas boas obras. E essa carta de Tiatira, é a única aonde o Senhor Jesus, ele faz uma referência quantitativa. Olha só o que ele diz: as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, Jesus, ele quantifica essas obras, que as obras da igreja de Tiatira eram maiores do que as primeiras, do começo do cristianismo, ou seja, era uma igreja que tinha fé, perseverança e fazia muita coisa boa. Então aqui estamos falando dos cristãos que frequentavam a igreja. Mas olha só o que aconteceu. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então vamos correlacionar aqui com a parábola do fermento. Na parábola do fermento diz que uma mulher, ela joga o fermento em 3 potes de farinha, os potes de farinha representando pessoas, representando igreja, e aquele fermento vem e leveda tudo. Então agora, entendendo esse fermento como algo que veio para levedar de uma forma ruim a igreja, nós pegamos essa mulher e correlacionamos com Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel foi a mulher do rei Acabe em Israel. E essa mulher, ela se prostituía, era adoradora de Baal, e ela levou todo o povo de Israel a se desviar dos caminhos do Senhor e a praticar idolatria e cultos pagãos. Então, era uma mulher maligna. O que Jesus está dizendo aqui? Que a igreja de Tiatira, aquela igreja do período do ano 600 até 1500, ela tolerou Jezabel. O que é isso? Ensinos que vinham trazer uma prostituição ao cristianismo, vinham trazendo erros ao cristianismo, vinha prostituindo a religião que era pura. Era uma igreja que tinha fé, que tinha valor, que tinha muitas boas obras. No entanto, eles toleraram ensinos errados, ensinos que prostituíram a religião. E aquilo levedou e fermentou toda a massa, ou seja, contaminou toda a igreja do Senhor. E aí o Senhor diz assim, verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ou seja, o Senhor, na sua longanimidade e paciência, deu tempo para que houvesse arrependimento, houvesse um conserto da igreja. Você sabia que o Senhor é longânimo e quando nós erramos, Ele dá tempo e Ele é bem paciente, esperando que a gente se arrependa, mude de vida, seja transformado. Deus, Ele não é implacável, errou, pum, condenação. Não, muito pelo contrário, o Senhor é amoroso, é carinhoso e é longânimo. O Senhor, Ele sempre espera o homem tomar um posicionamento de arrependimento dos seus erros. E aqui, como o texto diz, o Senhor deu tempo para a igreja, centenas de anos, para que ela se consertasse. No entanto, não houve conserto. Os ensinos prostituídos da religião continuaram. Aí, verso 22, eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, o que o Senhor Jesus está falando? Que coloca de cama a igreja, as pessoas
que se prostituíram com ela, com seus ensinamentos errados. Ou seja, todo aquele que tem a possibilidade de aprender o Evangelho simples, o Evangelho genuíno e servir a Deus de todo o coração, ao invés de fazer isso, se mistura com erros, idolatrias, pecados, tem uma vida dúbia, onde ora adora o Senhor e ora está envolvido no pecado sem arrependimento. Então o Senhor está dizendo, eu coloco essas pessoas de cama, ou seja, eu os deixo de lado. Aí continua, verso 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então primeiro o Senhor fala que aqueles que se contaminam com os erros dentro da igreja, se contaminam com os erros e não se arrependem, então o Senhor coloca de cama. Depois o Senhor diz, eu os matarei. Aqui está falando de morte espiritual, né? Aquele que permanece no pecado, com a vida em pecado, sem arrependimento, ele caminha para uma enfermidade espiritual, por isso o colocarei de cama, um enfermo espiritual. E se não houver arrependimento, então caminha para a morte espiritual. Essa pessoa acaba de fato apostatando da fé, abandonando o Evangelho, deixando de crer no Senhor, porque a Bíblia diz o pecado leva à morte. Então durante muitos anos aquela igreja, ela tolerou o pecado dentro da igreja, ela tolerou as prostituições e os erros, de maneira que um dia o Senhor deu um basta. Então entenda, quando a parábola fala de uma mulher que colocou um fermento e a massa toda levedou, olhando pelo lado ruim da coisa, interpretando dessa forma, foi o ensino corrompido, prostituído dentro da igreja, que levou muitas pessoas ao erro, muitas pessoas a perder a santidade e afastar-se do Senhor. Foi isso que aconteceu. Aí o Senhor Jesus, ele continua dizendo, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tens e até que eu venha. Então presta atenção, o Senhor Jesus está dizendo, há aqueles que não conheceram estas práticas, ou seja, os pecados, né? Aqueles que não se contaminaram, aqueles que, o texto diz, que não conheceram as coisas profundas de Satanás, né? Ou seja, que não se misturaram com o que é profano, mas que mantiveram a santidade e a retidão diante do Senhor. Aí Jesus diz assim, não colocarei carga nenhuma sobre eles, ou seja, não vai ter peso sobre ele. A carreira cristã vai ser uma carreira cristã leve, poderemos correr a carreira cristã sem amarras, sem peso, sem embaraço, vamos correr a carreira cristã livremente na paz do Senhor Jesus. Amém? Aí ele diz assim, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Esse até que eu venha, e Jesus ainda não voltou, né? Então nos dá a entender de que essas práticas da igreja de Tiatira, ou seja, ensinos corrompidos que acabam prostituindo a pureza do Evangelho, isso vem acontecendo até o dia de hoje. Não é? Então, quando o Senhor diz assim, guarda, conserva o que tens até que eu venha, ou seja, até os dias de hoje temos que tomar cuidado para aprendermos ensinamentos bíblicos simples e genuínos e não nos contaminarmos com prostituições, idolatrias e corrupções teológicas, com aquilo que acaba desviando o nosso coração de Deus e colocando no erro. Amém? Então o Senhor Jesus diz, guarda até que eu venha, até nós nos encontrarmos com o Senhor, temos que guardar o nosso coração em santidade e em pureza, temos que guardar o nosso coração no amor do Senhor, temos que aprender de forma simples, de forma pura, de forma genuína e vivermos em comunhão com os irmãos, pregando o Evangelho, salvando vidas no nome de Jesus e fazendo a obra simples do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então o Senhor diz que ao vencedor que guardar
até o fim, as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Em outras palavras, um coração reto diante do Senhor e que anda em santidade recebe da parte de Deus autoridade no mundo natural. Quando diz assim, autoridade sobre as nações e autoridade no mundo natural. Você sabia que nós estamos numa guerra espiritual? Desde o dia em que você se converteu, o seu nome foi colocado lá no inferno. Procura-se, vivo ou morto, né? O diabo está louco para te matar e para te desviar e para te tirar dos caminhos do Senhor, mas ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam ao teu redor e te protegem, porque o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor mora no teu coração, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos guarda e nos protege. Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso lugar seguro, Ele é a nossa proteção, Ele é o socorro bem presente no dia da angústia, Ele é o Deus da paz, o Deus do amor, o Deus que nos dá a segurança, aquele que faz a gente deitar à noite e dormir em segurança, como diz a palavra, em paz me deito, logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Esse é o nosso Deus. Então, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, então nós temos uma autoridade no mundo espiritual para não sucumbir às ciladas de Satanás. Amém? Glórias a Deus por isso, bendito é o nome do Senhor. Então, voltando no início, podemos interpretar aquela parábola do fermento como sendo algo bom, o fermento uma obra do Espírito Santo para dar crescimento à igreja de uma forma sobrenatural, mas também podemos interpretar que um fermento ruim foi jogado dentro da igreja, levedou e contaminou muitas pessoas. A minha oração de hoje é que o Senhor guarde o nosso coração, que a mentira do diabo, que a contaminação do mundo, que as fake news que se ouvem por aí não contaminem a nossa mente, não contaminem o nosso relacionamento com Deus, não venham a contaminar a igreja de Cristo, pelo contrário, a igreja possa crescer e crescer cada vez mais, que ela possa se fortificar, estar cheia do Espírito Santo de Deus, que os dons do Senhor sejam derramados sobre a vida de todos em nome de Jesus, que cada um, dentro daquilo que o Senhor propôs, possa fluir dentro do reino, trabalhar para o reino, fazer as boas obras do Senhor, possam conquistar almas para Cristo, tirando muita gente do engano de Satanás e colocando dentro do reino do Senhor. Para isso, para ter esta autoridade, é só guardar o coração e não se contaminar com as mentiras de Satanás, com os enganos de Jezabel, como diz aqui esse texto bíblico. E até Jesus voltar, vamos manter a santidade e a pureza de coração. Amém? Eu quero orar com você agora, que porventura, ao longo do tempo, você ouviu coisas que te deixou com o coração contaminado. Tem gente que passa numa igreja, de uma igreja vai para outra, da outra igreja vai para outra, aí ele sai daqui com mágoa no coração e vem para cá. A mágoa do coração não é resolvida, aí ele vai para outra igreja, chega lá e traz problemas de duas igrejas, achando que mudando de igreja vai solucionar o seu problema, quando na verdade é o coração que precisa ter arrependimento, perdão, precisa ser curado pelo Espírito Santo. Muitas vezes ouvimos de pessoas críticas à igreja e aquilo nos ofende e então nosso coração fica contaminado, mas que toda a seta de Satanás que um dia entrou no seu coração seja retirada hoje, para que você possa andar em comunhão com os irmãos, para que você possa correr a carreira cristã livremente. Vamos orar ao Senhor, colocando as nossas vidas diante dEle e pedindo para que Ele guarde a nossa mente e o nosso coração. A Bíblia diz que é do coração que procede as saídas da vida. Amém? Então, filho, me dá o teu coração. Nosso coração tem que ser de Jesus e não do engano. Amém? Vamos orar? Pai amado, bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos porque a tua palavra nos ensina. Senhor Deus, nós entendemos que houve um período na história da igreja que ela foi tão corrompida, tão maculada, as pessoas foram tão enganadas com influências do paganismo, influências da política, influência daqueles que queriam ter poder e autoridade, que o Senhor deixou de ser a pessoa mais importante da igreja e os
os membros ou os magistrados da igreja se tornaram a coisa mais importante, quando na verdade a tua palavra diz que importa que o Senhor cresça e a gente diminua. Por isso nos colocamos humildemente diante de Ti e Te pedimos, Senhor, que a gente diminua e o Senhor cresça nas nossas vidas, que a nossa vida seja para exaltar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, se alguém que está me escutando aqui, um dia teve o seu coração afligido, a sua mente atacada por questões de igreja, ensinamentos heréticos, ensinamentos corrompidos, se o coração de alguém aqui está magoado com uma ou com outra igreja, ou com pastores, se alguém está ferido, Espírito Santo de Deus, eu te peço, vem trazendo cura, em nome de Jesus. Passa no coração desse irmão agora o bálsamo de cura, vem trazendo, Senhor Deus, o perdão, vem trazendo a restauração, e que cada um de nós possa caminhar e correr a carreira cristã de uma forma livre, sem amarras e peso, e possamos, Pai, em nome de Jesus, um dia nos encontrar contigo e dizer: eu guardei a santidade, eu guardei a fé genuína, eu guardei a simplicidade do Evangelho. Por isso, Senhor Deus, quero entrar na Tua presença, porque só o Senhor é o meu Deus. Aleluia! Que assim seja na minha vida, seja na Tua vida também, em nome de Jesus. Meu irmão, você é um potencial nas mãos de Deus para fazer diferença aí no mundo. O Senhor, Ele te chamou e te escolheu para que você seja uma labareda de fogo, um incendiário de Cristo, levando essa chama do Espírito Santo para todas as pessoas que passarem na tua frente. Portanto, não desanime, não fique abatido, não pense que você não faz diferença dentro do reino, você faz. Apenas guarda o teu coração em santidade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo culto. Fique na paz do Senhor. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.